Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Olá, abençoados! Graça e paz! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Agora é a hora da palavra. Então vamos começar, primeiramente, entendendo o que é a alma. Queridos, a alma para nós em graça é a animação do corpo de carne. É tudo que se refere a sensações e pensamentos. É tudo que se refere a comportamento. Tudo isso que está relacionado à natureza humana. Então isso é a alma que nós cremos assim. Então nós cremos que a alma, assim como o corpo de carne, quando morre, tem o mesmo destino. Por exemplo, nós não cremos em graça que a alma é eterna. Isso é para o sistema religioso. Lá o sistema religioso crê que a alma do homem é incorpórea, ou seja, que ela vive fora do corpo, e é eterna. É uma parte do homem que vive mesmo sem ter corpo de carne. E isso, abençoados, a Bíblia não fala sobre isso. Eles, por exemplo, do sistema se baseiam em um texto em que Jesus disse que a alma que pecar, essa morrerá. E também quando Jesus falou de que devemos temer aquele que pode matar a alma e jogar no inferno. Nós vamos ver também essa passagem, como também uma passagem do apóstolo Paulo. Mas por enquanto, nós paramos por aqui e entendemos que a alma ela é algo relacionado a questões humanas. Agora vamos ver o que a história tem a falar sobre esses dois posicionamentos, tanto o da graça, que trata a alma como algo, quando o homem morre, a alma morre também. E o sistema religioso que crê que a alma ela continua por aí e tal. Então vamos ver através da história. Então, para começar a falar da história, desse pensamento cristão judaico, de que a alma é algo diferente do que a Bíblia diz, é bom lembrar que no começo, lá nos primórdios da religião judaica, não existiam esse tipo de pensamento. Ou seja, antigamente, lá no começo da era judaica, lá no primeiro templo, a ideia era igual à nossa. Ou seja, não se cria, por exemplo, não se imaginava dentro do judaísmo que a alma fosse algo eterno. Essa ideia, ela foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos. Essa ideia de que o homem tem uma alma começou a ser desenvolvida no primeiro exílio da Babilônia, principalmente no período helenístico. Foi um período em que Israel estava sob domínio da Babilônia. Então, nesse período, os judeus, sendo escravos, absorveram muitos pensamentos da cultura grega. E na filosofia grega, principalmente Aristóteles e Platão, que foram os principais pensadores que ajudaram a sistematizar as ideias sobre a alma, ali se pregava e se ensinava e acreditava-se que a psique é a alma em grego, que seria a essência de uma pessoa, responsável pelo seu comportamento e seu pensamento. Ela seria incorpóreo e eterno do nosso ser. Ou seja, que mesmo após a morte,
continuaria pensando e existindo. Então, queridos, vocês notem que quando o povo judeu ficou cativo da Babilônia, começou o quê? A se misturar as culturas. E os judeus, sendo escravos, não tendo a liberdade de culto, começaram a absorver pensamentos estranhos às coisas de Deus. E se misturaram com os pensamentos de Aristóteles e Platão sobre a alma. Lá eles pregavam que a alma tinha vida após a morte. Então vocês começam a notar que mesmo os judeus, o povo escolhido de Deus, ao qual o Senhor entregou a lei, começava a misturar o que o Senhor lhe entregara com as doutrinas de outras religiões, principalmente quando o povo estava cativo de outros povos. Talvez seja por isso que o Senhor bateu o martelo para esse povo, porque no ano 70 houve total destruição dos judeus em Jerusalém, que nós aqui falamos sempre sobre isso. Então, a partir deste ponto da história, porque até antes o povo não tinha essa ideia, os judeus passaram a adotar esse pensamento dos gregos e introduziram em suas doutrinas. E nesse exato momento, o psique passou a ser ensinado pelo judaísmo, como uma alma que vive depois da morte. E quando aconteceu a Septuaginta, André, o que é a Septuaginta? É quando os 70 judeus se reuniram para traduzir a Bíblia do hebraico, que era o Antigo Testamento, para o grego. As palavras em hebraico, nefesh, que quer dizer alma em hebraico, ganhou outra palavra em grego chamada psique. Então, aonde aparecia no Antigo Testamento a palavra nefesh, trocava-se por psique. E assim foram mudando todo o Antigo Testamento. Assim começou a primeira mudança, a grande mudança nos antigos escritos. Porém, um detalhe muito importante que eu quero passar para vocês, apesar da palavra nefesh em hebraico e a palavra psique sendo bastante parecidas em suas traduções, como vida ou como respiração vital, elas duas se parecem nesse sentido. Só que a palavra psique vai além. Ela dá vida à alma depois da morte. Enquanto que a palavra nefesh, que é hebraica, não dá vida após a morte. Em nenhum momento, a Bíblia hebraica, contida no Antigo Testamento bíblico, sugere que a alma é algo incorpóreo ou eterno. Vocês entenderam? E nós nos apegamos aí. Ou seja, a alma não é algo que tenha uma vida própria e que muito menos seja eterno. Então essa doutrina da alma como algo eterno não contém na Bíblia antiga, antes da Septuaginta. É falsa, é uma doutrina falsa. A palavra hebraica nefesh, em seu emprego direto, ou seja, nos versículos onde aparece essa palavra, significa ser, indivíduo, vida, respiração vital e até mesmo, em alguns casos, quer dizer, paz, meus senhores, garganta ou pescoço, porque é onde passa o ar, né? Então o ar é vital para a vida. A alma é a vida. E onde encontramos isso? Em Jonas capítulo 2, versículo 7, que diz assim, olha, quando desfalecia em mim a minha alma, pescoço ou garganta, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então a maneira exata de se entender isso é desta maneira. Após o exílio da Babilônia e a mistura das culturas judaico e grega, os judeus passaram a adotar em seus escritos a palavra alma no seu sentido como um ser próprio, que fazia parte do homem. E depois foi amplamente aceita essa doutrina da alma após a morte por todos, inclusive pelos judeus rabínicos, difusor desse novo pensamento. Porém, como eu falei para vocês, lá no princípio, lá atrás, quando Deus deu a lei para o povo judeu, não era isso que queria dizer a palavra alma. Por isso, amados, que nós em graça somos textuais e não aceitamos o pensamento e nem a filosofia humana. Eu poderia usar aqui a filosofia de Aristóteles. Eu poderia ensinar a vocês como Platão desenvolveu essa ideia da alma
e com certeza encontraria dentro de nós abrigo, porque conforme eu falei para vocês, o ser humano ele é místico, ele tem tendência a aceitar aquilo que ele não entende. O que é irracional no homem é misticismo. Então, quando nós aplicamos uma história mística, nós somos tendenciosos a aceitar essa ideia. Tanto, abençoados, que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra adotada pela Septuaginta passou a ganhar um novo nome por causa dessas misturas de ideias. Então, já com a ideia de que a alma é imortal e incorpórea, Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz, na tradução de hoje: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aí parece que o texto está nos indicando que a alma ela é algo separada do homem, que a alma tem vida própria, por causa desse texto aí. A palavra alma, que é nefesh, nesse verso aí, ganhou um contorno, ganhou um acompanhamento. Agora ela se chamaria lenefesh raya. Então a palavra nefesh foi substituída por lenefesh raya dentro do hebraico. Ok, queridos? Ela foi substituída, eu vou mostrar isso para vocês. No entanto, de uma perspectiva puramente histórica, essa é uma forma imprecisa de tradução e também uma tradução anacrônica, ou seja, que apresenta erros. Você não pode, por exemplo, pegar Gênesis capítulo 2, versículo 7, como eu li, e essa tradução é de João Almeida Ferreira. A tradução que se aproxima mais do correto seria da Bíblia de Jerusalém. Então, mais correto nesse texto é se traduzir que o homem se tornou um ser vivente. Veja o que diz a tradução da Bíblia de Jerusalém. Gênesis 2, 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Vocês estão vendo que diferença de texto? Lá na tradução João Ferreira de Almeida, lá diz que o homem foi feito alma vivente. E aqui, o homem se tornou um ser vivente. Não dando margem para que se ache que a alma é mais um componente do homem e que isso não é verdade. Agora vocês começam a notar como as coisas foram ganhando contornos. Então ela foi se encaminhando para um outro sentido. Então, você pega essa ideia agora que nós estamos passando para vocês, pega, abençoado, isso para a vida de vocês. Isso é um grande corte. Tudo que vocês forem analisar dentro da palavra, vocês têm que ter um olhar crítico e textual sobre aquilo que o texto está dizendo. E afastar de qualquer maneira qualquer tipo de filosofia humana ou das doutrinas, principalmente do sistema. Por isso que quando nós chegamos em graça, eu aconselho os abençoados a jogar fora tudo aquilo que foi ensinado. Às vezes o abençoado fala assim: André, o que significa um anjo? Aí eu pergunto para ele assim: o que você entende sobre anjo? Porque tudo aquilo que você entende hoje sobre espiritualidade, sobre cristianismo, você aprendeu lá no falso. Então, para chegar hoje no verdadeiro, essa ideia ela tem que ser substituída. Isso é a renovação da mente, a qual o evangelho da nossa salvação propõe para as nossas vidas. Então, queridos, logo se compreendermos o texto de Gênesis 2:7, sem entender isto que eu estou passando, pode dar a entender que a alma é algo que vive fora do corpo de carne, sim ou não? Abençoados, agora só para efeito de mais cultura para vocês, ou mais ferramenta para vocês, existe uma outra palavra em hebraico que se chama arrua, que também em alguns textos dá sentido à alma. Só que a alma ali significa ar, sopro, vento, respiração, atmosfera. Também dá sentido a uma espécie de um vento vindo de Deus, como nas profecias, por exemplo. Como também pode ser um espírito de miséria, de impureza, de mentira, ou seja, um espírito negativo. E isso aí tem a ver com a palavra demônio mais tarde, que nós vamos falar lá na frente, ok? Então, para finalizar o conceito da alma imortal,
não existiu entre os primeiros judeus essa cultura. Ela foi misturada à medida que Israel ia sendo feito cativo, principalmente no período babilônico. Ou seja, os judeus vieram perdendo a sua identidade ao longo dos anos. Por isso que precisou entrar a graça. Agora, André, Novo Testamento. No Novo Testamento, todas as vezes que aparece a palavra alma, ela quer dizer o quê? Psique. Porém, todas elas, ainda assim, não valida que se acredite que a alma é algo incorpóreo ou mesmo imortal. Ela continua conservando o seu original, que foi a primeira vez que ela apareceu. Ou seja, o original dela é Nefesh. Porque você não tem hoje base para sustentar o Novo Testamento sem o Antigo. Por isso que a primícia, ou seja, a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, é importantíssimo a gente entender. É por isso que eu tenho essa Bíblia, que eu, em outras oportunidades já falei para vocês. É uma Bíblia de estudos, chamada Bíblia de Estudo Integrada. Ela não vem na sequência como as Bíblias são. Ela vem na sequência cronológica. Então é muito importante a gente procurar, por exemplo, quando foi que a palavra alma apareceu. Porque é o original. Depois dali ela vem se desenvolvendo. Aí você vai buscar contextos históricos para te dar luz àquilo ali. Então, em alguns versos no Novo Testamento, a palavra alma pode ser confundida com o psique grego, com o pensamento de Aristóteles, com o pensamento de Platão. Como no caso, por exemplo, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Se você instalar a Bíblia de Jerusalém, você vai ver que essa versão que eu usei, ela não traz a palavra inferno. E o que é geena? É um lugar em Israel. Depois eu vou falar sobre isso. Então, nestes textos que eu acabei de ler, o original continua mantido, como alma sendo a vida no corpo, e não algo que possa ser incorpóreo, fora do corpo e eterno. Por isso que as pessoas falam, se você vê alma penada, o que você faz? Não existe alma penada. Então, essa doutrina dos romanos começa o quê? A cair por terra. Essa doutrina que ensina que a alma vai ao suposto inferno do fogo que não se apaga. Abençoados, a palavra inferno no seu original quer dizer sepultura. E ali, nesse caso, como eu falei, é Geena, um lugar em Israel conhecido como um lixão. Ali eram jogados lixos e onde eram jogados corpos dos malfeitores, inimigos de Roma e inimigos de Israel. E aqueles que caíam também em transgressão da lei eram julgados ali, se condenados. Então nós não podemos afirmar se na época lá dos discípulos e de Paulo, os discípulos de Jesus de Nazaré de Paulo, se havia uma uniformidade de pensamentos quanto à palavra alma, porque já estava misturado. Não tem como. Esse pensamento helenístico, o pensamento de Aristóteles, foi tomando forma e foi sendo infiltrado aos poucos também dentro do cristianismo no começo. Então não podemos afirmar. Contudo, sabemos que a influência da cultura grega na Bíblia foi fundamental para que isso acontecesse. E mais tarde, a partir do segundo século, a grande religião romana tornou essa ideia uma norma de fé e de pensamento e de conduta. E hoje, tanto no cristianismo como no judaísmo, aceitam-se a crença de que a alma é algo incorpóreo e eterno, contrariando o princípio da palavra hebraica nefesh. Abençoados, e como nós somos textualistas históricos, cremos e conservamos o primeiro pensamento, o pensamento original. Não cremos que a alma seja algo imortal, e nós, em graça, refutamos esse ensino.
Hoje, para nós em graça, a alma se refere a esta vida. Alguns irmãos em graça aceitam que a alma é ligado a sentimentos desta vida. Nós também. Agora, André, qual o destino da alma após a morte? Bom, como a alma só existe por causa do corpo, o corpo de carne, ela, quando o corpo de carne vai ao pó, automaticamente a alma vai junto, ou seja, a alma morre. A alma que é a animação do corpo, ok? Para onde vai a alma? Para o inferno. Que, André, vai para o inferno? Todas as almas vão para o inferno, como corpo de carne. Pode ser do Papa, do teu pastor, do teu apóstolo, minha. Todas elas vão para o inferno. E inferno, biblicamente falando, é sepultura. Agora, se você quer acreditar na filosofia da sua religião, é um problema seu. Somente Deus pode te esclarecer o que eu estou falando. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 mostra o que acontece com o nosso espírito, porque alma, corpo e espírito é um só. O espírito está dentro de um corpo de carne animado pela alma. Então o espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está aí, abençoado. Vai voltar para Deus. E tem um toque aqui muito especial nesse verso. Isso aqui foi dito antes da cruz. Eclesiastes foi antes da cruz. Então, o tempo mudou. Depois da cruz tem um acréscimo a esse texto aí. Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Ou seja, depois da cruz, nós teremos um corpo glorificado igual ao de Cristo. Depois da cruz, seremos transformados no mesmo corpo de Cristo, o primeiro de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 2 diz: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Romanos capítulo 8, versículo 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito, o primeiro entre uma multidão de irmãos. Tudo que o sistema absorveu, veio do paganismo. E a alma, como algo imortal, veio dos gregos e não dos originais da Bíblia, dos primeiros judeus a habitarem essa terra. E nós nos agarramos ao texto e vemos que a alma não tem nada a ver como o sistema nos ensinou. A alma é o combustível, a alma é a animação desta vida, e que sem o corpo a alma também morre. Então, se você também tem algo que gostaria que nós falássemos aqui nessa série de mensagens, deixa aí nos comentários e quem sabe a sua dúvida vai ser o próximo vídeo, ok? Então, queridos, eu paro por aqui, eu me despeço de vocês e digo graça e paz. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.